Negócios na pauta. Oferecimento Cimento Bravo e B2O Partners. Olá! Hoje o Negócios na Pauta traz um tema que costuma causar algumas polêmicas, especialmente no ambiente de trabalho. Estou falando de etarismo. O termo não é tão conhecido por muitas pessoas, mas o significado dele na prática é bastante cotidiano, Arthur. É isso, o etarismo é o preconceito ou desprezo por alguém da razão da idade. É o conjunto de estereótipos e discriminações direcionados a pessoas com base na idade, segundo descreve a Organização Mundial da Saúde. A OMS também alerta que a discriminação por idade pode trazer sérias consequências para a saúde, o bem-estar e os direitos humanos, Dalva. Inclusive, o relatório global desenvolvido pela OMS e pela ONU apresenta 3 principais formas de etarismo: institucional, interpessoal e autodirigido. Você sabe o que cada um quer dizer? Quer conhecer mais a fundo esse tema? Então, fique com a gente que o Negócios na Pauta está começando e esse é o destaque de hoje. Isso não é mais para você. Ah, você não tem idade para isso. Essas são só algumas das frases mais ouvidas por quem sofre o chamado etarismo, seja no mercado de trabalho ou em outros ambientes sociais. O etarismo é o preconceito em relação à idade. O problema pode afetar tanto pessoas mais velhas quanto também profissionais mais jovens. Ou seja, enquanto uns sofrem com o desprezo em razão do envelhecimento, outros experimentam a desconfiança por uma suposta falta de experiência. Em todos os casos, as consequências são muito negativas. É baixa estima, né? É o sentimento de não pertencimento. O que a gente pode ver também é um comportamento mais solitário, né? A solidão muito mais presente, pode desenvolver um quadro, inclusive, de depressão, né? Associado a um quadro de ansiedade. Para transformar essa realidade, uma atitude é indispensável. A palavra-chave é respeitar as pessoas com idades mais avançadas, oportunizar, aí entra as empresas, as instituições de ensino, oportunizar que essas pessoas estejam sim, né, dentro ali de uma capacitação. Globalmente, estima-se que 1 em cada 2 pessoas tem preconceitos contra os mais velhos, segundo o estudo da ONU. Na Europa, a única região em que se coletaram dados específicos sobre etarismo, 1 em cada 3 pessoas relata ter sido alvo de preconceito de idade. E os mais jovens dizem perceber isso, essa discriminação de idade, mais do que outras faixas etárias, Arthur. Dalva, recentemente aqui no Brasil, houve um caso de repercussão nacional e até internacional. Uma estudante de 44 anos foi ridicularizada por 2 jovens na mesma turma na Faculdade de Biomedicina no interior de São Paulo. O caso despertou a atenção de todo mundo para o etarismo e os males que ele pode provocar. Então, para analisar esse cenário, trouxemos aqui ao nosso estúdio a Graça Abreu, que é diretora de diversidade da BRH Maranhão, e o Luiz Cláudio Frazão, que é presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite Arthur, boa noite Dalva. É sempre um prazer a Comissão da Advocacia Trabalhista, aqui representada pela OAB, participar desses bate-papos, né? E trazendo um assunto tão importante, tão em voga como o etarismo, que recentemente, né, como você frisou, teve esse assunto de grande repercussão de nível nacional e internacional. Muito bem, Graça. Boa noite a todos. Eu só reforço o que o doutor Luiz Cláudio falou. E essa repercussão, tudo tem um lado bom, né, e um lado negativo. Foi positiva, no sentido de que o etarismo, de todos os ângulos da diversidade, ele é o que acaba ganhando menos atenção no mercado. Tá? E esse fato está colaborando para que a gente dê a devida atenção, porque é necessário. Que a gente pare, repense,
Sim. reconfigure alguns conceitos. Para começar nosso papo, então, eu gostaria de propor que a gente comece analisando essa questão hoje, depois de um mundo que se transformou após a pandemia, principalmente da Covid. Muitas relações de trabalho foram modificadas e a idade das pessoas, se para alguns negócios era algo considerado importante, pela experiência, pelo lastro, pela bagagem, para algumas outras atividades é um impedimento ainda. Então, ouvir vocês sobre as análises que se pode fazer aqui no Maranhão e no Brasil. Sobre o mercado de trabalho, Dalva, existe um negócio bem interessante. A gente tem dois extremos. Quando se fala em etarismo, a gente pensa logo nos idosos, ou as pessoas da terceira idade, ou as pessoas que estão chegando na terceira idade. Só que a gente acaba esquecendo dos mais jovens, das pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho, às vezes as pessoas que nem estão iniciando no mercado de trabalho, ou até talvez estejam numa fase mais tênue, uma fase ou seja, na fase da juventude, da adolescência. Então nós temos dois extremos. Temos a menor idade e temos a melhor idade. Então, veja só, e nessa faixa etária, nessas duas faixas etárias, são os dois grupos que mais sofrem preconceitos, ou seja, preconceitos de situações, preconceitos de mercado de trabalho, preconceito de falta de experiência ou preconceito de ter experiência, porque às vezes a pessoa tem a bagagem, tem toda uma bagagem de experiência, mas não consegue ser inserida no mercado de trabalho. Então, a gente faz uma análise profunda em relação a isso. Então, o etarismo, ele se galga mais ou menos nesse círculo vicioso que a gente está começando a identificar, está começando a vir à tona, só que, como você mesmo frisou, a pandemia, ela trouxe em evidência várias situações. Infelizmente, trouxe em evidência várias situações. Situações essas que a gente começa a analisar. Cada caso na sua especificação, cada caso na sua problemática. Então, cada círculo desse, a gente vai analisando de uma forma cotidiana, a gente vai analisando de uma forma singular e até mesmo plural, mas que, no fundo, a gente acaba identificando alguns tipos de preconceitos que a gente tenta um pouco minimizar, mas que é difícil. É difícil minimizar, mas a gente tenta trazer essa questão para debate, essa questão até mesmo para você se sensibilizar e até mesmo criar um pensamento, né, professora? Criar um pensamento em relação àquilo. Muito bem. O que me chama a atenção é que, apesar de que a pirâmide, ela está deixando de ser uma pirâmide aberta e está se tornando quase homogênea, né, daqui ao predomínio, daqui ao tempo de pessoas de maiores de 30 anos. Né? As empresas demoram a absorver essas mudanças. Né? O que acontece é o seguinte, a questão etária, né, o papel das empresas é muito importante, elas podem, em todos os âmbitos da diversidade, elas podem realmente mover esse ponteiro. Mas um desafio que se tem é na entrada, porque você pode ver uma empresa com muitas pessoas com mais de 50 anos, mas elas começaram lá cedo e podem ter ido galgando, ok? Então, eu tenho mais de 60 e nessa empresa, né, que sou gerente de recursos humanos da EMAP, lá eu entrei com mais de 50. Já no cargo gerencial. Já com cargo gerencial. Então, o desafio é a gente contratar de 40, 50 na entrada. Né? E essa experiência que eu contava antes para vocês, que é de uma amiga lá nos Estados Unidos, que foi passar 2 anos na matriz, a trabalhar na multinacional, e ela foi para lá. O primeiro choque de cultura que ela teve, ela me disse que eu estava fazendo recrutamento interno para contratar assistente para mim. E aí eu esperava, via jovens, no máximo até 30 anos, 35, e me aparecia gente de 45, de 50. Então foi o primeiro choque cultural. Então isso acontece muito, certo? Então na hora que vai entrar, e também tem alguns preconceitos, que a gente pode pensar, se nessa idade ainda está procurando um cargo, não é? Porque na base da pirâmide organizacional, pode ser uma pessoa acomodada,
sabe? E é preconceito. É preciso gente primeiro a faz uma gente leitura. conhecer, é preciso primeiro conhecer para saber qual a realidade, o que que fez, né, com que aquela pessoa só esteja procurando agora, aos 40. E aí a gente acaba olhando para o Brasil, que evolui também em muitos ambientes de trabalho para um uso cada vez maior da tecnologia, e aí a gente repara outro preconceito que é muito forte na nossa sociedade, o de que pessoas com uma idade mais elevada não se atualizaram. Até que ponto, se atualizaram tecnologicamente falando, até que ponto isso é uma verdade? Existe isso de as pessoas num determinado momento, até da trajetória profissional, não buscarem a reciclagem necessária para uma possível ou necessária recolocação lá na frente? Eu sempre digo que é uma questão, não é de idade, é uma questão de aprendizagem, né? Se a gente quiser, e aí eu vou contar um caso aqui que é muito interessante. Como eu sou curiosa e quero aprender, e lógico, eu não nasci digital. É diferente do meu filho que já nasceu digital. Completamente envolvido, Logicamente, né? Imagina, ele já estava com muitos anos na estrada de trabalho, quando alguém reuniu todo mundo para dizer que ia chegar uma coisa chamada internet. Então já não consegue nem conceber isso. Como? Você já estava trabalhando há muito tempo e não tinha uma internet? Pois é. Então, esse ponto é o que se diz, é de aprendizagem. Então eu chego... lá na empresa tem uma equipe de TI maravilhosa. E eu faço de propósito. Em vez de eu abrir um chamado, eu pego meu notebook e vou até eles. Porque aí eu vejo onde eles estão mexendo direitinho e eu vou dentro. Então, quando eu chego lá, que eles são muito atenciosos, e eu sou cara de pau, aí, então o que que acontece? Algumas vezes, eles me olham com aquela cara de quem diz, o problema está entre a cadeira e o computador. Aí quando eles não falam nada, é só a comunicação não verbal. Aí o que que eu respondo para a comunicação não verbal? Tem um monte de coisa que eu sei que vocês não sabem. Ele para, tudo bem, não precisa exagerar. Mas a gente faz isso brincando, mas eu faço porque é o meu papel também, né? Enquanto coordenadora do Comitê de Diversidade. Para a gente ir sensibilizando e cutucando, tá? Agora, gente, se as pessoas soubessem a riqueza que tem na diferença, nas diferenças, sabe? Então, quando a gente está falando, é a primeira vez na história que a gente tem 4 gerações dentro de uma organização e logo 5, ok? Então, isso é muito bom, porque um está falando, um nasceu, né, nativo digital, mas o outro tem uma outra experiência e isso troca muito. Mas isso não acaba sendo um discurso dentro das empresas muito bonito que na prática não acontece? Concordo plenamente, concordo. Aliás, tem muito em todos os sentidos, né? Não só de diversidade, de meio ambiente, de tudo mais. Mas eu dizia o seguinte, antes de vir para cá, eu fui dar uma olhadinha rapidinho para ver como que nós estávamos. Parece até que eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Sim. E a gente tem, imagina, nós temos, de 230 para cá, nós temos 71 com mais de 50. E desses 71, 31, coincidiu um com um, 31 entraram com mais de 50. Então a gente tem 71 com mais de 50 e desses já entraram com mais de 50, 31. Então é bom ver isso. A gente sabe, convive, mas não tinha atentado para os números. Então, a gente tem mais de 30% do quadro com mais de 50%, certo? E isso é muito rico. Okay? E quando a gente fala de acabar com preconceitos, ou pelo menos reduzi-los, aí eu já vou deixar um comentário aqui para a gente conduzir esse papo para o segundo bloco, porque o primeiro está estourando, mas para a gente pensar o papel da educação nessa transformação, porque veja, o caso que a gente mencionou no início do programa, de repercussão internacional, foi protagonizado por 2 meninas, iniciando os estudos. Então, assim, o que elas ouvem, o que elas veem para reproduzir esse tipo de discurso? Em que sociedade elas estão? A gente também precisa fazer essas perguntinhas, né? Porque o problema não está nas meninas, está no ambiente onde elas provavelmente estão vivendo. Mas eu vou te ouvir, Luiz Cláudio, sobre inclusive as implicações jurídicas disso, que é muito importante a gente saber que é um crime, né? Não pode fazer. Mas isso daqui a pouquinho. A gente vai fazer uma pausa bem rápida e na volta vamos saber mais sobre o etarismo. É já já.